Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O avanço acelerado da automação logística na América Latina está transformando a forma como empresas se estruturam. Uma das soluções para operações mais dinâmicas tem sido a montagem de armazéns flexíveis. O conceito propõe transformar a armazenagem de um centro de custo fixo em um ativo estratégico e adaptável, com estrutura modular e escalável. O modelo permite rápida implantação, melhor aproveitamento de espaço, com vãos livres de até 50 metros e adaptação a diferentes segmentos e ambientes operacionais. Da pandemia para cá, né, quando nós tivemos essa pandemia, o mercado teve uma mudança muito grande, porque as empresas pararam de investir em infraestrutura. Ninguém sabia o que ia acontecer, como ia acontecer. E nesse momento, quando, né, as regras foram afrouxando, a pandemia foi saindo, criou-se um gap ainda muito maior de armazenagem. Então, as empresas, quando elas falam em investimento, elas estão pensando em produzir hoje, né, crescer a área hoje para usar daqui 2, 3 anos. E esse time perdeu. E eles continuaram crescendo, aumento de produção, o mercado, né, de e-commerce cresceu assim, absurdamente nesse período, e a área estática ficou a mesma. Então a gente tem um gap muito grande aí de área estática. Então, só assim, se a gente puxar isso para o agronegócio, a gente está falando de um gap insano. E quando a gente vem para o mercado logístico, é uns números também absurdos. E construir um galpão civil hoje, você tem pelo menos aí 2 anos de obra. E como é que uma empresa que quer estar nesse mundo tão dinâmico, nessa velocidade da globalização, como é que ela consegue aproveitar? É onde a Recomlog entra com um parceiro estratégico de negócio. Então, eu consigo montar um galpão flexível aí de 4 mil metros em 8 dias para atender demandas. Um sistema que pode ser adaptado para atividades portuárias e logísticas. Pensando em área portuária, então o que acontece muito? O navio tem a previsão de chegada, né? Vamos colocar daqui 30 dias. Nesse tempo, ele tem o pátio, ele cria o galpão, ele contrata o galpão, monta o galpão, recebe a carga, faz a operação dele de giro, tanto que ele pode usar isso com frequência, né? Ou ele pode até desmontar, se for o caso. Então, ele pode usar para uma coisa específica, pontual, ou isso pode virar, né? É o que a gente torce e faz, virar contínuo, né? Então, assim, a gente tem galpões em portos há 9, 10 anos instalados. Então, é um giro muito grande. Então, você vai fazer uma obra no portuário. Imagina todo o trabalho de funcionário, construtora, aprovação, regras, né, da própria área portuária. Então, é muita burocracia. Uma empresa que cresceu muito assim foi uma empresa de celulose, que ela estava fazendo o pátio dela ainda, o galpão estático, e ela queria produzir, já estava produzindo e precisava fazer exportação. E nesse triângulo, nós criamos o maior galpão de lona em comprimento, de 380 metros, para cobrir toda uma linha férrea. Então vinha a composição, entrava 100% do galpão, descarregava a celulose, jogava para o armazém logístico, para fazer o pulmão, para poder fazer a embarcação no navio. O representante da empresa também fala de que forma estas estruturas têm auxiliado a cadeia de distribuição do e-commerce. Entrando no segmento logístico, voltado mais para o mercado que vem crescendo muito, que é o e-commerce. Então, assim, nos grandes centros a gente tem uma área estática já tomada, não existe mais espaço, espaço estático, não existe espaço terreno. Então, o que a nós fazemos da Recom faz? Ela adequa a estrutura dela, acopla ao seu prédio. Então, eu consigo usar o terreno dele fazendo 2 galpões. Então, uma das funcionalidades é essa. Então, Fabiano, tive um problema numa lona, rasgou. Qual é o impacto? Eu só vou trocar aquele módulo. Então, o método construtivo é muito dinâmico. Ele segue aquele conceito daquela brincadeira do Lego. Então, uma lateral, um módulo, outra lateral, frontais. Então, é muito fácil fazer a atividade, né? Não é burocrática, e é seguro, porque ela respeita a norma. Tá? Então, tem todo um trabalho técnico de engenharia desenvolvido. Mas e o material que falou, né? O material hoje evoluiu muito. Né? Então, a gente tem lona que atende a norma do bombeiro para questão de incêndio, a gente tem lona que não goteja, quer dizer, a lona ela não pega fogo, ela derrete o PVC, a fumaça sai, para não acontecer como aconteceu na fatalidade lá do sul, na Boate Kids, onde a lona acabou estancando, né, toda a fumaça lá dentro com o incêndio. Então a lona cresceu também muito nesses últimos anos. Então o conceito é mais, então assim, a gente respeita a norma, volta os olhos para a área de segurança, e o galpão de lona ele segue as mesmas primícias de um galpão civil. Então, a gente vai falar de um produto inflamável. Então, produto inflamável que nem o açúcar, é altamente inflamável. Então, não pode pôr no galpão de lona porque senão não pega fogo? Sim, você pode pôr. Porque o sistema de combate a incêndio que você tem que preparar para um galpão civil, você também vai preparar para ele. Então, é só a metodologia de construção. Enquanto o mundo demora 2 anos, eu consigo colocar 4 mil metros em 8 dias. E aí você consegue criar a sua operação muito mais rápido, você sai na frente do seu concorrente e consegue girar melhor o seu negócio também. Fábio comentou ainda o processo de construção e manutenção dos armazéns flexíveis. Nós somos uma fábrica metalúrgica, né? Somos uma indústria metalúrgica. Então, eu faço a produção dos galpões, compro o aço, faço o beneficiamento, assim como a lona, importa a lona e faço o beneficiamento. O nosso nicho principal é a locação. Então, é o carro-chefe do nosso negócio.
a gente também trabalha em algumas modalidades, porque algumas empresas já entenderam que a demanda, a necessidade é contínua e, às vezes, analisando CAPEX e OPEX, eles acabam optando pelo investimento direto, porque é um galpão transitório, mas é um galpão que vai ficar lá alguns bons anos. Então, depende muito da empresa e depende muito do sentido do negócio que eles estão girando. Mas o intuito nosso é trabalhar com alocação. Então, hoje eu devo ter cerca de uns 40 mil metros de estoque para poder atender essas demandas emergenciais. Precisa começar amanhã, eu consigo carregar hoje, é só a gente formalizar a parte burocrática que eu tenho material pronto para entrega. A tendência é que nos próximos anos a infraestrutura logística se torne cada vez mais dinâmica e orientada por demanda. Em vez de construir estruturas rígidas para cenários previsíveis, as empresas passam a investir em modelos que permitem adaptação contínua. Nós estamos tanto no mercado nacional quanto no Mercosul. Então, a nossa estrutura, né, a respeito a toda a parte de norte, foi desenvolvida voltada para atender o Mercosul e o mercado nacional. Então, eu tenho um galpão de norte a sul, de leste a oeste, 100%. Tudo sai daqui de São Paulo. Então, todo o trabalho que nós fazemos sai daqui de São Paulo. Então, a gente né, a gente monitora assim, nós temos a acompanhar as grandes empresas, né, empresas que estão em crescimento, para a gente apresentar, às vezes, a Recomval, como você falou, eu não sabia dessa familiaridade, dessa agilidade. Então, a gente tem uma área interna que trabalha para fazer essa divulgação, e aí nós temos a equipe de campos especialistas que estão voltados para atender, apresentar a Recom, criar um projeto, porque a gente não coloca só o galpão, a gente cria um projeto como um todo. A gente vê a dificuldade que ele tem, as particularidades, transforma isso num desenho específico, aprova para entregar aquela necessidade específica para a operação dele. Então, seja um pé direito maior, seja sistema de combate a incêndio, tanto o hidrante quanto o SPK, parede de compartimentação. Então, tem um leque aí muito grande de ações que pode ser colocado dentro do projeto dele. E o Viveiro Municipal de Rio Preto, no interior de São Paulo, realizou o curso Coleta de Sementes de Espécies Florestais. O objetivo é capacitar pessoas interessadas na conservação ambiental, restauração de florestas e produção de mudas nativas. No campo, aprender também é uma forma de cuidar da natureza. O curso de coleta de sementes de espécies florestais, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, em parceria com o Viveiro Municipal de Rio Preto, reuniu pessoas interessadas na preservação ambiental. A capacitação mostrou na prática como fazer a coleta de sementes de árvores nativas. Agrega muito, principalmente eu que sou da área da consultoria ambiental, né? Nesse aprendizado de fazer todas as etapas e os processos de coleta, né, até o beneficiamento, para posteriormente estar oferecendo essa semente para os viveiristas. E o curso ele agrega também a venda, né, e para melhorar a restauração ecológica e agregar também no treinamento para os viveiristas aqui da região de São José do Rio Preto. Durante as atividades, os participantes aprendem a identificar as espécies, escolher as árvores corretas e fazer o armazenamento adequado das sementes. Todo o processo acontece com aulas práticas no campo. Em uma das etapas, os alunos trabalham com o jacarandá paulista, árvore nativa da região de Rio Preto. É muito legal, muito importante eles saberem que nas suas propriedades rurais eles podem ter essas matrizes do nosso bioma, essas árvores, né, para fazer coleta de frutos e sementes e fazer parcerias com viveiros que replicam, né, esses indivíduos e para fazer projetos de restauração. Rio Preto está em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, uma característica que torna a vegetação mais rica e diversa. Por isso, é fundamental preservar as espécies nativas. É muito importante a gente fazer esse reconhecimento, fazer a replicação correta e o posicionamento correto lá nas áreas de preservação, para não, de repente, incluir uma espécie que a gente sabe que vai dar problema, uma espécie exótica do bioma que pode ser uma invasora e competir com flora nativa. O curso também mostra a importância das sementes nativas tanto para a recuperação das áreas desmatadas, quanto para o plantio de novas árvores. Além do aprendizado técnico, a iniciativa ajuda a despertar a consciência ambiental e incentiva o cuidado com as florestas e com a natureza. Aqui a gente tem desde produtores rurais, a gente tem viveiristas, a gente tem ONGs, tem pessoas que querem se capacitar,
tem biólogos, engenheiros agrônomos, pessoas que trabalham com isso e pessoas que querem também agregar conhecimento para poder contribuir para o meio ambiente. É um curso de uma importância muito grande para a preservação das espécies e da genética das árvores nativas, né? E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.